Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que bom estarmos novamente juntos para engrandecermos, louvarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus, não é verdade? Então vamos dar início a mais uma escola dominical e, para tanto, vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela noite que o Senhor nos concedeste, ó Deus, de sono tranquilo, ó Pai, guardados e protegidos por Ti. Te louvamos por mais uma manhã, um domingo, ó Deus, início de semana, que o Senhor está nos permitindo, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pelo Teu zelo para com as nossas vidas, pela Tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Deus. E queremos te pedir pela tua igreja reunida neste momento, onde quer que cada um esteja, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um que faz parte da nossa igreja, ó Deus. Livra-nos de todo mal, livra-nos dessa doença que abateu a tantas nações, ó Pai. Tire do nosso meio, ó Deus, esta doença. E que o Senhor acalente, que o Senhor conforte, console o coração daqueles que estão enlutados, daqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos, e que o Senhor também abençoe aqueles que estão doentes, ó Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê segurança, que o Senhor dê firmeza na fé, ó Deus, nesses dias maus, em nome de Jesus. Ser com aqueles que estão desempregados, ó Pai, com aqueles que estão passando necessidade, ó Deus. Tende misericórdia, ó Pai, do Teu povo. E abra os nossos olhos para cada dia mais auxiliar uns aos outros, ó Pai, acudir uns aos outros, em nome de Jesus. Coloque amor no nosso coração nesses dias, ó Pai, para estarmos mesmo distante uns dos outros, mas presentes, ó Deus, através dessas ferramentas que nós podemos utilizar, ó Pai. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração nesta manhã, a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Meus amados, eu gostaria de dar uns recadinhos para as mulheres. Nós, da Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, estamos reunidas todos os domingos às 17 horas para orarmos pela nossa nação, pelas nações, pelo povo que está aí acabrunhado, abatido, e nós precisamos nos reunir, minhas irmãs, para orarmos umas pelas outras. Então, eu convido você a participar conosco. Tem muitas mulheres na nossa igreja e são poucas que estão participando dessas reuniões, e por isso então eu quero convocar você a participar dessas reuniões todos os domingos às 17 horas. Hoje nós não teremos a reunião de oração, mas teremos a plenária. E você, mulher, que quer participar da nossa sociedade de mulheres, quer continuar sendo bênção no reino de Deus, venha participar conosco, faça parte dessa sociedade que tem aí levado o nome de Jesus em muitos lugares. E você pode muito bem nos auxiliar com as habilidades que o Senhor tem concedido a você. Então você é convidada para a nossa plenária hoje às 17 horas. Hoje, tá, gente? Nos próximos domingos nós teremos as reuniões de oração também às 17 horas. Convido também os homens todos os domingos às 18 horas nós temos reunião de oração para os homens da UPH, tá? Então você que não faz parte ainda da Sociedade dos Homens e quer participar da reunião de oração, pois solicite aí do Marcelo, que é o presidente da sociedade, o link da reunião para você participar no aplicativo Zoom, tá joia?
Também, se você não participa de nenhum grupo familiar, gente, procure a Araceli, o Joel, a mim, ao Márcio, para vocês estarem participando, mesmo de longe, né? Nós estamos nos encontrando pelo aplicativo e tem sido uma bênção. E eu convido você a participar conosco nos nossos encontros de pequeno grupo durante a semana, né? Alguns, se eu não me engano, na quarta-feira e outros na quinta, tá? Então converse aí com esse pessoal para que você possa participar dos pequenos grupos, tá joia? E eu agora quero convidá-los a abrir os seus inários no hino de número 27, um hino ao Senhor. Vamos cantar bem animado, gente, com alegria, porque é para o nosso Deus. Nós estamos nos alegrando à distância, mas juntos, né? E no Senhor. Vamos cantar com alegria? Vamos lá? Teu pranto depor, põe os teus cuidados nas mãos do Senhor. Ao Mestre confia toda essa aflição, pois sempre oferece plena compaixão. Teus sustos e medos vai mostrar ao Senhor. Seu mando transforma a noite em fulgor. Ergue a tua fronte, logo há de raiar o sol que dissipa nuvens de pesar. Há tantos que choram dor muito maior. Há corações tristes por culpa e temor. Vai levar mensagem de perdão e luz. Vai deixar as tristezas aos pés de Jesus. Bom dia, graça e paz. O Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Palmas Norte agradece a todos que estão participando e que nos honram com a sua presença. Agradecemos também por compartilhar os nossos vídeos com familiares e amigos. Nesse momento, vamos continuar nossa escola com a leitura bíblica do Salmo de número 40, dos versículos de 1 a 3. Leiamos. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Vemos aqui a imagem de um homem caído em um poço de lama.
Entregue a uma grave doença em que todas as partes do seu corpo estão tomadas por ela. Seus amigos e companheiros o deixaram e os seus parentes o veem de longe, o assistem de longe. Ele já não consegue se erguer e escapar de tão grande sofrimento. Mas ele espera com grande confiança pelo seu Salvador, tendo a certeza de que ele vem tirá-lo daquela situação de aflição e de dor em que se encontra. Então, no momento certo, surge o Salvador que o tira daquela situação e o coloca em um lugar firme, em uma rocha. E todas as suas chagas são curadas e as suas forças são restabelecidas. Ele já não mais sente tamanha dor. Agradecido, esse mesmo homem, agora restaurado da sua dor, louva e agradece ao seu Deus. Nos 3 primeiros versículos do Salmo de número 40, Davi fala de um livramento já ocorrido e como a confiança em Deus foi decisiva para ele agora louvar e adorá-lo. Que nós também possamos esperar confiantemente pelo Senhor nos momentos e situações que nos tiram a paz, conforme fala o versículo de número 1 do Salmo de número 40. Oremos para que o nosso Deus seja engrandecido e que muitos vejam as obras de Deus em nossas vidas e o temam e confiem nele completamente. Amém. Agora vamos louvar ao nosso Deus com 2 cânticos, acompanhando a equipe de louvor. E logo mais o pastor Cláudio estará ministrando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante a teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. O universo chora
sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Graça e paz, meus amados irmãos. Que Deus esteja abençoando sua vida, que Deus esteja abençoando seu lar. Que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã em nossas vidas, possa estar alentando e fortalecendo seu coração. Nós falamos sobre a história da igreja, abordamos vários temas, que diz respeito à história da igreja, entramos pelo tema missões. E agora vamos começar a abordar uma série de temas sobre os dramas da vida. Falaremos sobre doenças, desemprego, decisões, tentação, solidão, morte. Então nós estaremos abordando estes temas aqui. E hoje nós vamos começar a falar sobre a pandemia do coronavírus. É um tema bastante debatido, mas com certeza é um tema que tem sido incômodo para todos nós e tem afetado todos nós. E vale a pena começarmos então essa série de estudos abordando exatamente esse tema que é realidade presente, não é? Muita gente pergunta o que Deus está fazendo nessa hora. Pessoas estão perguntando por que existe a pandemia, por que temos que passar por uma epidemia. E nós queremos trazer algumas respostas bíblicas para isso. E a primeira resposta é que a pandemia do coronavírus, como todas as outras epidemias, doenças, tragédias, fenômenos naturais como terremotos, furacões, são consequências da queda que atingiu todo homem em todo o mundo, que atingiu e vem atingindo e continuará atingindo toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15, o versículo 15 diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui eis a queda. E aqui começa a anunciar as consequências da queda. A queda atinge o homem. A queda atinge o ambiente que vive o homem. O mal, ele passa agora a estar presente na vida humana, na humanidade. Ele não existia antes da queda. Ele não estava presente antes do pecado. Agora ele vai estar presente. O texto está falando que o mal, o inimigo, Satanás, agora iria estar presente, agindo, provocando sofrimento na história do homem. Ou seja, esse inimigo, ele estaria agindo agora com força contra a humanidade. Isso não era possível antes do pecado. No versículo 16, vai dizer: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora, o sofrimento que não existia passa a estar presente na vida humana. A mulher passa agora a ter filhos, quando ela for ter filhos, ela vai dar à luz em meio a dores. O sofrimento não existia. Agora ele está presente. O texto fala que haverá conflito entre o homem e a mulher. O homem vai impor, o marido, o sexo masculino, imporá um governo sobre a mulher, ou seja, haverá conflito de gênero, conflito entre homem e mulher. O versículo 17, e Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore do que eu te ordenei não comeres, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida.
O homem é expulso do jardim. O versículo 24 vai afirmar isso. Ou seja, ele não vai estar mais presente num ambiente de alegria, de paz, onde não há sofrimento, mas agora ele vai para uma realidade de uma terra amaldiçoada, uma terra agora que produz enfermidades, uma terra agora que causa sofrimento. A criação agora se volta contra o próprio homem. O seu trabalho não mais será prazeroso, mas seu trabalho terá sofrimento. Ele agora vai ser incomodado pelo calor do sol. Ele vai agora ser incomodado pelo frio. Tudo isso não existia. Passa a existir as secas, passa a existir as enchentes. E a terra agora vai produzir muitas dificuldades para o homem. Plantas e animais também se voltaria contra o homem. Versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e do pó tornará. O homem, ele irá enfrentar a própria morte. O sofrimento, o envelhecimento, o desgaste da vida irá consumi-lo até a própria morte. Romanos 8, 22 afirma que, porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta as angústias. Ou seja, nós estamos vivendo uma criação que recebeu nela as consequências do pecado. E agora ela geme. Tanto o homem agride a natureza, como essa natureza também se volta contra o homem, lhe trazendo muitas dificuldades. A partir da queda, as doenças passaram a existir. A natureza está repleta de insetos, de animais, de micro-organismos que produzem doenças. Essa é uma condição eminente da Terra e todas as pessoas estão sujeitas a isso. Essa é a nova realidade do homem. Em Romanos 8, 21 a 23 diz assim: na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então essa realidade só irá mudar definitivamente, somente com a volta de Cristo. A ciência, as descobertas humanas, o avanço humano pode minimizar o sofrimento, mas nunca irá conseguir eliminar. Essa é uma realidade que vai estar se manifestando até o dia que Jesus voltar. Uma segunda consideração sobre este ponto: Deus governa sobre todas as coisas e nada foge ao seu governo. É importante destacarmos que a pandemia do coronavírus está dentro do governo soberano de Deus, porque nada foge do seu controle. Lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6,14, diz: o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada no bendito único soberano, o Rei dos reis, o Senhor do Senhor. Deus é soberano e rei sobre todas as coisas. No Salmo 10:16 diz: o Senhor é rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Deus está estabelecendo o seu reino, o seu governo. Ele reina soberanamente. No Salmo 99, versículo de 1 a 3, diz: reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado
acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, tremendo porque é santo. É poderoso, que ama a justiça e firma equidade, executa juízo e a justiça em Jacó. Veja vocês que Deus ele governa poderosamente sobre todas as nações. E esse Deus exerce o seu juízo, a sua justiça em todo o tempo. Ele tem controle de todas as coisas, até os atos humanos, a natureza e toda a nossa vida pessoal. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Cindi-vos a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Deus tem o controle das coisas mínimas no universo. E essas coisas não existiriam se Deus não tivesse controle. Essas coisas não estariam funcionando se Deus não tivesse controle. Uma terceira afirmativa sobre esta realidade da pandemia do coronavírus é o que Deus está fazendo neste momento. Algumas pessoas perguntam: o que é que Deus está fazendo? Eu citei para vocês, para que vocês fizessem a leitura do livro de John Piper sobre esse tema coronavírus. E vale a pena, é edificante. E ele fala uma questão bem interessante. Ele fala assim: olha, Deus está fazendo 1 bilhão de coisas neste momento. Deus está estabelecendo o seu controle não só sobre o coronavírus, mas sobre toda a humanidade e todo o universo nesse momento. Deus está fazendo bilhões e bilhões de coisas maravilhosas e mantendo e fazendo existir e sustentando e manifestando a sua glória em todas estas coisas. Deus está fazendo infinitas coisas perfeitas neste momento e ao mesmo tempo que ele exerce a sua soberania sobre o coronavírus. No Salmo 19, 1-4 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir as suas palavras, faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Deus está no controle de cada funcionamento deste infinito universo e manifesta a sua glória, o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua grandeza, a sua glória. Cada milímetro deste vastíssimo universo está sob o seu controle e ele está sustentando, e é por isso que existe. Lá no Salmo 46, de 6 em diante, 6-10, diz: bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima o carro, o fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Deus está controlando. Se Deus usa às vezes as guerras para disciplinar, Deus também põe fim à guerra que iria destruir tantas e tantas e tantas vidas. As maravilhas de Deus são derramadas a todos.
não somente aqueles que seguem a Deus. A Bíblia diz lá que em Mateus 5,45, porque vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vira a chuva sobre os justos e injustos. Deus está exercendo a sua bondade e a sua misericórdia, mesmo entre os ímpios. Ele continua fazendo maravilhas. Deus está também providenciando o seu socorro. Lá no Salmo 46, de 1 a 6, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio nessa hora. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Se as tribulações existem e Deus as produz como sinal da sua justiça, do seu juízo, da sua disciplina, mas Deus também providencia o seu socorro, a sua misericórdia. Deus que manda as tempestades, os terremotos, também manda o seu socorro. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, de 1 a 6. Deus está providenciando socorro no meio da pandemia. Em 1918, o mundo foi arrasado pela gripe espanhola. Os dados que são oferecidos oferecem números de mortos que é de se espantar. 17 milhões de mortos. Outros dizem 50 milhões e até 100 milhões de mortos. Nós estamos atingindo aí, até o dia de ontem, em torno de 365 mil mortos através do coronavírus. Deus está em todos os tempos manifestando o seu juízo, manifestando a sua disciplina, chamando a atenção das nações, dos povos. Mas Deus, ao mesmo tempo, providencia o seu socorro, ao ponto dos homens não serem exterminados. Incrível que essa gripe espanhola, ela foi controlada, mas não através de um remédio que curasse. O remédio da cura da gripe espanhola surgiu somente em tempos recentes. Hoje, nós temos conhecimento que a gripe espanhola era causada pelo H1N1, que é o vírus da influenza. E hoje existe remédio como o Tamiflu que cura essa doença. Mas mesmo assim, a humanidade sobreviveu. Deus providencia vírus, mas Deus também providencia outros meios de se lidar com ele, como o próprio organismo produz anticorpos. De maneira que Deus está sempre também providenciando o seu socorro. Uma quarta consideração que eu gostaria de fazer sobre este tema é que Deus está manifestando a sua justiça hoje, nos alertando sobre o seu juízo final. Então Deus, pela sua misericórdia, está nos alertando que existe um perigo maior, que é a condenação eterna do homem, que é a perdição eterna do homem. Vários momentos na humanidade, na história da humanidade, Deus fez isso. Deus alertou ao homem para que esse se voltasse para Deus, para que esse se arrependesse, para que esse se rendesse a Deus. Deus alertou a Adão em relação ao pecado e às suas consequências, dizendo que se ele abraçasse o pecado, o dia que ele apropriasse do mal, ele morreria. Deus
quando usa Paulo, o Espírito Santo de Deus inspirando Paulo para falar desse assunto, da queda, ele diz: portanto, assim como só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus alertou o homem quanto ao pecado. Quando Deus traz o seu permanente juízo, Deus está se manifestando contra o pecado, para que cada pessoa e todo mundo se arrependa e se volta para Deus, para que tome conhecimento que existe um juízo maior. Deus alertou através de Moisés o rei Faraó, mas esse não ouviu. Cada praga que vinha era anunciada e mesmo assim Faraó resistia e por isso todo o Egito sofreu, por causa da sua incredulidade. No período dos juízes, Deus alertava ao povo com relação ao pecado. Lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1, tem uma questão que nos chama a atenção. Diz assim: subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boaquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe da terra. Sob juramento havia prometido aos vossos pais e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores da terra, antes derribarei os seus altares, contudo não me obedecestes a vós. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversário, os seus deuses vos serão por laço. E assim foi em Israel. A iniquidade, a idolatria, a maldade se tornou laço na vida deles. E eles sofreram o juízo por causa disso. Ocasionalmente Deus levantava profetas. Deus falava como aqui pelo anjo e havia arrependimento. E Deus mandava o seu socorro. Deus alertou Israel e Judá contra o pecado durante muitas gerações de profetas. Mesmo assim, a rebeldia tornava-se cada vez mais intensa. Por causa disso, Deus mandou o seu juízo, como, por exemplo, o cativeiro da Babilônia. Observa as palavras do profeta Oséias, quando Deus alertava Israel, e Deus alertou também as nações vizinhas contra o pecado, chamando ao arrependimento, senão sofreriam o seu juízo. Veja como essas palavras são atuais. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, isso não é real. Os juízes, as autoridades, os governantes, os homens só vivem na mentira. Diz, não há amor. O amor tem se esfriado dia a dia. Diz, não há conhecimento de Deus. As pessoas têm se afastado do Evangelho. Nações que outrora serviam a Deus têm se afastado do Evangelho. E diz, o que se prevalece é perjurar. Nós estamos vivendo isso hoje no Brasil. Um conflito entre as instituições mais importantes do país, nessa luta sobre a questão ética, neste debate, nessa briga sobre a questão ética. Diz mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Aí diz, por isso a terra está de luto, e que o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Deus alerta contra o pecado através da pregação da palavra, através dos seus meios de graça, conforme diz Romanos capítulo 1.
E nós queremos até citar esse texto no momento, Romanos capítulo 1, de 1 a 18, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que se de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente reconhece que desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas, ou seja, todas as pessoas estão diante da bondade de Deus, da criação, do amor, das coisas belas de Deus. São bilhões e bilhões de manifestações do amor, da misericórdia, da criação de Deus. E diz: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes a se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o entendimento. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem dos homens corruptíveis, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. As pessoas têm se entregado ao mal e ao pecado cada vez mais. E isso vem se intensificando. O mal ocupa as pessoas, os lares, as instituições. Todos os sinais são para que cada homem e cada pessoa e toda a humanidade seja alertada quanto ao juízo de Deus. Essa existência é passageira. Nossa vida aqui é passageira. Essa vida, ela é o começo da nossa existência. Mas também essa vida, nela vai se manifestar qual será a nossa eternidade. Jesus alerta sobre essa realidade. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, 24 a 29, relata o que Jesus diz sobre isso: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença. Ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro de ranger de dente. Quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente, do Norte e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deus está sempre alertando com relação à volta de Cristo, para que haja arrependimento. E quando as pessoas se arrependem, a exemplo de Nínive, com a pregação de Jonas, Deus manifesta a sua misericórdia. Jesus alertou contra as coisas ruins que aconteceriam, os sinais dos tempos. Ele diz: porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todo. O amor se esfriará em quase todos. Aprendei, pois, a palavra da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que eu estou próximo às portas. Essa é a realidade. Esses sinais, eles estão nos mostrando que existe uma realidade maior.
E se nós formos pensar, inclusive, nessa vida, se diante das doenças, das fatalidades, diante das situações difíceis, nós começássemos a refletir sobre a fragilidade da vida, isso poderia nos levar a uma vida na presença de Deus, a investir na eternidade, a seguir o caminho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que nos alerta, que nos ensina, que nos mostra, ó Deus, o que está acontecendo no mundo neste momento. Ó Deus, essa epidemia, como outras epidemias, outras doenças, outras tragédias, outras manifestações da natureza, elas estão atestando, ó Deus, que existe um Deus justo, glorioso, poderoso e soberano, que está alertando aos homens para que se arrependam, para que se convertam e para que se voltem para Ele. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem, que eles se voltem para o Senhor. Tenha misericórdia das famílias que sofrem diante da perda de seus parentes, que o Senhor possa consolar e também o Senhor possa trazer, ó Deus, o consolo da Tua palavra, o consolo do Espírito do Senhor. Ó Deus, fortaleça a Tua igreja neste momento. Fortaleça aqueles que sofrem neste momento e envie o Teu socorro. Ó Deus, no meio da Tua justiça, manifesta a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.